Retornando nossas aulas e só acrescentando, na verdade, um ponto que ficou da última aula. Na verdade, eu achei que já tivesse acabado, mas depois eu percebi que a aula ainda continuava com relação a vozes verbais. E essa parte ela é bem interessante, porque ela é também muito cobrada quando vem essa parte de vozes verbais. Observe que vozes parece um assunto muito fácil. Na verdade, é um assunto muito fácil, mas só que ele agrega muitos outros conhecimentos, né? E o que nós vamos ver com relação à parte que ficou faltando ainda de vozes verbais é com relação a verbos e principalmente tempos verbais. E um outro detalhe também que muita gente erra, né, é quando nós vamos transformar a voz ativa para a voz passiva. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Então ficou faltando esses dois pontos ainda relacionados a vozes verbais, que é o que a gente vai ver agora, né, antes de começar o nosso novo assunto, ok? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui uma frase que está na voz ativa, né? Eu tenho aqui os gerentes, uma estrutura que está na voz ativa, e eu percebo o quê? Que eu terei um único verbo aqui, ó. O gerente resolveu os problemas. O que acontece? Quando a banca ela cobra a transformação da voz ativa para a voz passiva, muitos alunos têm dúvidas com relação a isso. Porque muitas vezes o aluno acha que é simplesmente eu vou pegar o último termo, o aluno acha que é só pegar o último termo, pegar aqui os problemas e colocar aqui na frente da minha estrutura. Os problemas resolveu o gerente. Ele acha que é só mudar a posição, né? E nós observamos que uma das características da, da voz ativa para a voz passiva é a utilização do verbo auxiliar ser e do verbo principal no particípio. Essa é a principal característica. Então, pessoal, vai aí a primeira dica. Quando você vai fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva, você primeiro, como eu sempre falo para vocês, você primeiro vai fazer a identificação do verbo, ok? Você vai fazer essa identificação do verbo aqui. Se a questão pede a transformação da voz ativa para a voz passiva, você vai primeiro identificar o verbo. Com a identificação do verbo, eu vou transformá-lo, ok? Eu vou transformá-lo. Em que sentido? Veja bem, eu tinha aqui o verbo resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para a minha frase na voz passiva o verbo ser, ok? E vou transformar esse verbo aqui que ele estava na voz ativa e vou colocar ele no particípio. Essa é a transformação. Depois que eu faço essa transformação, depois que eu transformo o meu verbo, eu vou, agora sim, eu vou jogar o que estava aqui no final para o início. Ele vai ficar aqui, ok? Como que vai ficar? Foram resolvidos. O que foi resolvido? Aí eu vou observar aqui o que foram, no caso, né? O que foram resolvidos foram os problemas. Então, observe que eu tenho o meu verbo, ele foi transformado, ok? Ele foi transformado no particípio, o meu verbo principal, com o auxílio do verbo ser, e eu trouxe os problemas, eu trouxe aqui para frente, ok? Então, a partir do momento que você consegue trazer o verbo ser e o verbo no particípio, você já vai conseguir saber quem será o novo sujeito dessa minha oração, ok? Observem que nesse meu primeiro exemplo, na voz ativa, os problemas, ele é objeto direto. Quando ele passa para a voz passiva, ele já não é mais objeto direto. Ele vai ser o sujeito da oração, ok? Ele vai ser o sujeito da oração. Ele vai deixar de ser objeto direto, neste caso, e vai passar a ser sujeito. Como eu falei para vocês, eu só consigo transformar
da voz ativa para a voz passiva se o verbo for transitivo direto, não é isso? E se eu tenho um verbo transitivo direto, o seu complemento é chamado de objeto direto. Quando eu transformo da voz ativa para a voz passiva, o que era objeto, ele passa a ser um sujeito. Ok? Ele passa a ser um sujeito. Professor, e essa primeira parte aqui da voz ativa, que era o sujeito? Aqui eu tinha um sujeito. Eita, professor, está fazendo uma bagunça na minha cabeça. Mas é desse jeito mesmo, pessoal. Por isso que você tem que prestar atenção. Enquanto na voz ativa eu tinha um sujeito, na voz passiva ele deixa de ser sujeito. E ele vai passar a ser o quê? Olha só, vamos lá. Já organizando aqui melhor. Ele vai sair aqui do meu sujeito e vai passar aqui para o final. E ele já não vai ser mais um sujeito. Ele vai ser chamado de agente da passiva. Ele vai ser chamado de agente da passiva. Então observe que alguns termos eles vão perder a sua classificação original, né? Enquanto aqui, ó, os problemas era objeto direto, ele vai passar na voz passiva, ele vai ser sujeito. E o que era sujeito na voz ativa, ele vai passar a ser um chamado agente da passiva. Porém, a primeira coisa que você deve fazer ao realizar essa transformação é simplesmente encontrar o verbo e fazer a transformação dele. Você vai pegar o verbo resolver e vai trazer o verbo ser, que é o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Português é muito legal, ok? Então observe que toda a minha classificação ela se altera quando eu trago da voz ativa para a voz passiva. Ela se altera totalmente. Então é justamente esse detalhe ou esses detalhes é que você deve estar atento, porque a banca pode perguntar diversas coisas para você neste caso, né? Ela pode querer colocar para você que o sujeito será o mesmo na voz ativa e na voz passiva. Ele vai querer colocar que o sujeito na voz passiva é chamado de agente da passiva, tá errado, ok? Então observe que a banca ela pode explorar esse assunto de diversas maneiras, até mesmo fazer com que você transforme da voz ativa para a voz passiva, que é justamente isso que nós estamos observando, ok? Próximo exemplo, eu tenho aí, ó, os alunos leram os livros. Vamos lá. Primeiramente aqui eu tenho o verbo ler, eu já encontrei o verbo ler, e eu vou trazer o verbo ser, aqui eu vou trazer o verbo ser mais o particípio. Esse é o primeiro passo, é trazer o verbo ser mais o particípio. Aí depois eu vou ver a quem esse verbo vai estar se referindo com essa nova estrutura, ok? Então vamos lá. Eu fazendo a transformação, eu terei o quê? Leram, e eu vou trazer ele no passado, eu vou trazer o verbo ser, que é no passado, e eu vou trazer o verbo ler, que ele está no particípio. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: o que foram lidos? O que foram lidos? Justamente o quê? Os livros. Então, a partir do momento que eu trago os livros, eu tenho aqui o foram e eu tenho a parte de livros, eu estou trazendo o que era objeto e vou trazer ele aqui para frente funcionando como sujeito. Tudo bem? O que era objeto vai, a partir desse momento, virar sujeito da minha oração. E o que era sujeito, ele vai aqui para trás. E ele vai ser agora um agente da passiva, né? Já trazendo toda a estrutura aqui para a gente, ok? Eu tenho aqui o verbo ler,
Fiz a transformação do verbo ser. Eu tenho aqui a palavra alunos, que vem agora para ser o meu sujeito. E eu tenho aqui no final os alunos, que era sujeito e agora passou a ser agente da passiva. E muitas vezes é justamente isso que a banca vai perguntar para você. Às vezes a banca vai até falar assim, ó, os alunos leram os livros. Os alunos leram os livros. E aí ela vai falar, e aí ela vai afirmar o seguinte: se essa frase passar para a voz passiva, o agente da passiva será os livros, ou o agente da passiva será os alunos. Ou seja, ela nem vai trazer para você a voz passiva. Ela já vai afirmar diretamente da voz ativa quem será o agente da passiva. Ok? E aí você primeiro vai ter que fazer a transformação para a voz passiva, para depois você realmente observar quem é esse agente da passiva que a questão está afirmando. Se realmente vai ser os livros ou os alunos. Ok? Então você tem que prestar muito bem atenção na pergunta que é feita. Porque muitas vezes a frase vai estar na voz ativa e a banca vai perguntar: se eu transformar para a voz passiva, quem será o agente da passiva? Ou quem será o sujeito? Ou como vai ficar o verbo na voz passiva? Então tudo isso pode ser perguntado pela banca, ok? Então, muito cuidado na hora de transformar da voz ativa para a voz passiva ou da passiva para ativa também. É o mesmo raciocínio, ok? Sempre trazendo o verbo ser e o verbo principal no particípio e fazendo as trocas. Sempre observando a questão do sujeito e sempre observando a questão do agente da passiva. Tudo bem? Bom, professor, o que mais que a gente pode estar observando ainda com relação a agente da passiva? Pessoal, os tempos verbais. Nossa, essa questão aqui, quando ela cai, os alunos vêm me perguntar por que ele errou. Aí ele fala assim: professor, mas eu vi a transformação da voz ativa para a voz passiva, eu marquei a questão e ela estava errada. Por quê? Muitas vezes é só pelo tempo verbal. Você fez tudo certo. Você fez tudo certo na hora de responder, fez a transformação. Porém, você não observou o tempo verbal daquela estrutura. Então veja bem, eu tenho aqui já transformado da voz ativa para a voz passiva, eu já tenho transformado aqui. E eu tenho aqui o verbo ler. Os alunos leram. Percebo que verbo, quando eu tenho leram, leram, pessoal, está no pretérito. Leram está no pretérito, ou seja, está no passado. Ou seja, quando eu transformar aqui do verbo ser para o verbo ser e o particípio para a voz passiva, eu também tenho que observar esse tempo verbal. Ou seja, aqui eu tenho foram lidos. Esse foram aqui, que é o verbo ser, é ele que vai determinar se o meu verbo está no presente, no pretérito ou no futuro. Como eu sei que na voz ativa ele está no pretérito, eu tenho que também trazer o meu verbo ser para o pretérito. É por isso que é foram. Ok? Por isso que é foram. Por quê? Do mesmo jeito que o meu verbo na voz ativa está no pretérito, aqui embaixo também deve estar no pretérito. Ok? Então eu tenho que prestar atenção também nos tempos verbais quando eu faço a minha transformação. Ok? E aí, professor, e como seria no presente? Ó, e aqui, ó, eles leram, passado. Aqui embaixo eu tenho leem, ou seja, eles estão lendo naquele momento. Os alunos leem os livros, ou seja, é presente nesse caso. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho um presente. Então, se o meu verbo está no presente, isso quer dizer que quando eu transformo o verbo ser e o verbo ler no particípio, eu tenho que trazer o verbo ser para o presente também. Eu tenho que trazer o meu verbo ser para o presente, porque senão vai ficar incorreto.
Ok? Então, os livros são lidos pelos alunos. Por que que são lidos? Porque são está no presente. Por quê? Porque o verbo principal na voz ativa, ele também está no presente. Então, se a banca colocar tempos verbais diferentes, a questão vai ficar errada. Você tem que buscar o mesmo tempo verbal da voz ativa para a voz passiva, para haver a chamada concordância temporal. Tudo bem? Vamos lá. A empresa. Aí aqui é só um resumo de tudo que nós vimos, né? Eu tenho assim, ó. A empresa comprava sucata. Verbo comprar, ela comprava o quê? Sucata. Beleza, aqui eu tenho voz ativa. Ok? Sucata era comprada pela empresa. Aqui eu tenho o verbo ser mais o verbo no particípio. Sucata era comprada. Portanto, eu tenho aqui uma voz passiva. Sucata é comprada pela empresa. Novamente, aqui eu tenho o verbo ser mais o verbo no particípio e eu também tenho uma voz passiva. Aí vem a seguinte pergunta. Pessoal, qual que está concordando com comprava? Né? Porque observe que tanto essa segunda estrutura quanto essa terceira estrutura, as duas estão na voz passiva. Mas qual delas está concordando com comprava? Né? Qual delas? Era comprada, é comprada ou foi comprada? Ainda tenho mais uma terceira aqui com o verbo ser no passado, foi comprada. Voz passiva. Qual que fica concordando com a voz ativa? Né? Bom, como eu observo aqui, ó, aqui em cima eu tenho um pretérito imperfeito. Professor, a gente viu isso já? Essas conjugações verbais, pretérito perfeito, pretérito imperfeito? Sim, nós vimos lá no passado, né? E quando tem essa terminação vá no final, a gente viu que é um pretérito imperfeito. E aí agora eu tenho que buscar o verbo ser que também esteja no pretérito imperfeito, né? Que no caso é sucata era comprada pela empresa. Seria essa a minha alternativa, porque era está no pretérito imperfeito. Professor. Tranquilo, consegui entender. Então é dessa forma que a banca pode explorar essa questão. Ela vai colocar na voz ativa, ela vai trazer um enunciado na voz ativa e vai perguntar qual delas é a alternativa correta. E se você não prestar atenção nessa parte de tempos verbais, para você isso aí é tudo igual. E você vai perceber que o tempo verbal ele altera a forma como você passa da voz ativa para a voz passiva. Tranquilo? Muito tranquilo, muito fácil. Questãozinha só para nós treinarmos aqui um pouquinho. Essa questão aí, de modo geral, ela está pedindo qual dessas alternativas, A, B, C ou D, está na voz passiva. Né? Qual delas está na voz passiva? Então vamos lá. Questão A. Visto que eles revelam as preferências dos indivíduos, bom, revelam não está na voz passiva. Né? O conceito de valor do trabalho passou por intensa transformação. Bom, aqui também não está na voz passiva, o verbo passar. Né? As pessoas trabalham em busca de remuneração, reconhecimento social e relacionamento interpessoal. As pessoas trabalham. Então aqui também não está na voz passiva. Os valores relativos ao trabalho são apontados como fundamentais no desenvolvimento de estudos para a temática laboral. Questãozinha da Consuplan, muito tranquila. Por que tranquila? Porque ela vai explorar justamente a principal característica da voz passiva, que é
a presença de um verbo auxiliar, juntamente com o verbo principal no particípio, vai fazer com que a frase passe da voz ativa para a voz passiva. Questão muito tranquila, letra D. Tranquilo? Professor, agora sim encerrou essa parte de vozes? Sim, agora sim encerrou essa parte de vozes. Observe que é um assunto, não é um assunto difícil, porém ele é um assunto que tem muitos detalhes. E é justamente nesses detalhes que você tem que prestar bastante atenção. Ok? Então essa parte de vozes verbais a gente encerra por aqui. Porém tem um outro assunto que os alunos ficaram meio em dúvida, que é justamente essa questão de verbos de ligação, né? Verbos de ligação. Olha lá, pessoal. Nós trabalhamos a transitividade verbal, né? Se é dúvida, transitividade. Se é dúvida de um, pode ser a dúvida de mais outros, né? Então, um aluno mandou mensagem e falou: professor, fiquei em dúvida com relação a essa questão de transitividade, porque o senhor falou lá somente de verbos que indicam estado. O senhor explicou lá um pouquinho sobre verbos que indicam estado, porém eu ouço muito falar em verbos de ligação e eu tenho muita dúvida com relação a isso. Então vamos lá, realmente passou em branco essa parte. Então veja bem, quando eu falo de verbos que indicam estado, o verbo indica estado, o verbo indica estado. Pessoal, quando eu falo que o verbo indica estado, é a mesma coisa de falar de verbo de ligação, né? Verbo de ligação. Por quê? Quando um verbo ele indica estado, ele vai ter uma função de ligar. Por isso que ele também é chamado de verbo de ligação. Então veja bem, quando um verbo ele está indicando o estado do sujeito, como o sujeito se encontra, né, o estado do sujeito, como ele se encontra, esse mesmo verbo ele também vai ter a função de estar ligando dois elementos. Professor, coloque isso aí mais na prática, porque eu não estou conseguindo visualizar o que o senhor está falando. Então vamos lá. Então veja bem, primeiramente eu tenho o verbo de ligação, tudo bem? Quais são esses verbos de ligação? Nós já vimos eles. É o verbo ser, estar, permanecer, parecer e ficar. Professor, tem mais? Tem, mas esse aqui é o suficiente para você fazer uma boa prova. Ser, estar, permanecer, parecer e ficar. Pronto, esses são os verbos que indicam estado. E eles também são chamados de verbo de ligação. Ok? Então aqui eu tenho os verbos que indicam estado e ao mesmo tempo eles são verbos que são chamados de verbos de ligação. É justamente o que nós temos aqui. Ó. Eles indicam estado. Agora vamos para o exemplo, para vocês verem como que uma coisa realmente tem a ver com a outra. Né? Quando eu chamo de verbo indicando estado e quando eu digo que o verbo é de ligação, existe um raciocínio que faz com que eles sejam chamados de uma coisa ou de outra e eles se tornam a mesma coisa. Vamos lá. Então eu tenho os verbos de ligação, verbos que indicam estado, é tudo a mesma coisa. E esse aqui são os principais verbos que indicam estado ou são chamados de verbos de ligação. Então vamos lá. As crianças estão sujas, né? Observe que aqui eu tenho o meu sujeito, as crianças, e esse meu verbo aqui, ó, ele está indicando como as crianças estão. É o estado como elas se encontram. Qual é o estado como elas se encontram? Elas se encontram sujas. Ok? Então, observe que esse aqui, o verbo estar, ele é o principal verbo que indica estado, porque estar indica estado. Mas os outros também têm esse mesmo sentido, o sentido de indicar o estado do meu sujeito. Ok? Então, observe que o verbo estar, ele é um verbo que indica estado. Correto, tranquilo. Ele é um verbo que indica estado. Mas observe que esse mesmo verbo, ele está ligando a palavra sujas a palavra crianças. Porque quem é que está suja? Quem está suja? No caso aqui são as crianças. Então observe que esse meu verbo estar aqui, ele está ligando o estado como o meu sujeito se encontra. Esse aqui é o estado como as crianças se encontram. Elas estão sujas, é o estado como elas se encontram.
Então, observe que esse meu verbo aqui, ele indica estado e, ao mesmo tempo, ele está ligando a palavra sujas à palavra crianças. Por isso que eu chamo esse verbo também de verbo de ligação. Justamente por isso. Porque ao mesmo tempo que ele indica estado, ele também tem a função de estar ligando o estado como a pessoa se encontra ao meu sujeito. Deu para perceber? Então observe que é justamente por isso que esse meu verbo ele indica estado e ele também é chamado de verbo de ligação. Ok? E aí um detalhe bem interessante que de vez em quando cai em prova é justamente essa palavra aqui, ó, a palavra sujas. Professor, se eu for classificar a palavra sujas, o que que eu terei? Pessoal, a palavra sujas aqui, ela é chamada de, ó, predicativo, anota, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por que que nós estamos trabalhando esse assunto somente agora? Para justamente você perceber a diferença que existe entre predicativo do sujeito e agente da passiva que nós acabamos de ver. Um é agente da passiva, outro é predicativo do sujeito. Mas quando que o predicativo do sujeito ele vai ocorrer? Somente com os verbos de ligação, né? Com os verbos que indicam estado. Professor, sempre vai aparecer o predicativo do sujeito? Sim. Quando estiver indicando estado ou quando ele for um verbo de ligação, ele sempre será chamado de predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito é justamente o estado. O estado como se encontra o meu sujeito. Sujas. Ok? O agente da passiva, que nós acabamos de observar, que não é o sujeito da voz passiva, né? Sujeito é uma coisa. Agente da passiva é outra. Né? Eles estão dentro da voz passiva, os dois. Ele é totalmente diferente de predicativo do sujeito. Então você tem que prestar atenção nas estruturas que você está analisando. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando somente com o verbo de ligação, que ele vai ser chamado de verbo de ligação ou verbo que indica estado. E justamente esse estado, como se encontra o meu sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. Tranquilo. Outra questãozinha, só para nós analisarmos. A cidade permanece quieta. Bom, aqui eu tenho o verbo permanecer. Eu observo que realmente esse meu verbo aqui, ó, ele está indicando o estado. Né? O estado como se encontra a minha cidade. A cidade ela se encontra como? Qual é o estado? Né? Então aqui eu tenho um verbo que indica estado, ou seja, eu tenho um verbo de ligação. E a palavra quietas é o estado da cidade, né? Ela se encontra quieta. Então, no caso aqui, quieta está se referindo à palavra cidade. Ok? Aqui eu tenho o meu sujeito normal e a palavra quieta ela vai ser chamada de predicativo do sujeito. Então, observe que eu tenho um sujeito e eu tenho um predicativo do sujeito, que são coisas diferentes. Então, observe que eu tenho que tomar muita atenção, justamente por isso, porque às vezes a banca pode querer colocar para vocês, quando eu encontro um verbo de ligação, ou seja, um verbo que indica estado, o meu sujeito vai ser chamado de predicativo do sujeito. Está errado. Né? O predicativo do sujeito é justamente o estado como se encontra o sujeito. Ok? Que é totalmente diferente de agente da passiva. Novamente, só para você não se confundir. E eu tenho aqui, ó, os funcionários ficaram empolgados. Verbo ficar agora, né? E eu observo que o verbo ficar, ele está ligando empolgados a funcionários. Porque quem ficou empolgados? Os funcionários. Então,
os funcionários. Empolgados está se referindo a funcionários. Então, aqui está indicando o estado. E aqui eu tenho o chamado verbo de ligação. E aqui embaixo eu tenho novamente o predicativo do sujeito. E a palavra funcionários é o meu sujeito. Tranquilo. Muito fácil. Agora, como língua portuguesa, ela sempre tenta complicar a vida, principalmente a vida do candidato, né, a concurso público, nós vamos partir para as exceções. Exceções essas que nós já vimos na aula lá de transitividade verbal, né? Por exemplo, eu trouxe o mesmo exemplo. As crianças estão sujas. As crianças estão, né? O mesmo exemplo, estão sujas. Aqui eu tenho o meu sujeito. E aqui eu tenho o meu predicativo do sujeito. A mesma coisa. Aqui é o verbo que indica estado. E aqui eu tenho o meu verbo de ligação também. Tranquilo. E aí, eu vou trazer um próximo exemplo, que é justamente esse aqui, ó. As crianças estão sujas. Novamente o nosso exemplo, que você já tem aí. E eu trago essa daqui, ó. As crianças, só esqueci aqui, tá, pessoal? As crianças estão... Eu esqueci de colocar o verbo aqui, mas coloquem aí. As crianças estão em casa. Ok? Deixa eu só colocar aqui para vocês não ficarem confusas. Pronto. Senão, se não tiver ali, o aluno já fica perdido. Já fica... E que o professor puxou aquela seta que eles estão, que não apareceu ali, que está oculto, está implícito, está elíptico, tem uma zeugma. Ele já acha que é um monte de coisa. Não, tá aqui, ó. As crianças estão... Tá aqui o meu verbo. E aqui, eu vou separar aqui, ó. Como que as crianças estão? É o estado como elas se encontram. Em casa? Não, pessoal, tá errado. Né? Observe que aqui eu já não estou indicando o estado como elas se encontram. Aqui, na verdade, eu estou indicando o local onde elas estão. O local. Né? E aqui, facilmente, já é para vocês perceberem que isso aqui não é o estado do meu sujeito. Aqui, na verdade, eu estou indicando o lugar. O lugar onde o meu sujeito se encontra. Se eu estou indicando um lugar, isso aqui vai ser o quê? Um advérbio. Ou seja, ele vai ter a função de advérbio, porque na verdade isso aqui é chamado de locução adverbial. Ok? Se eu tenho uma locução adverbial aqui, isso quer dizer que isso aqui não é o estado do meu sujeito. Aí alguém vai perguntar assim, professor, estão aqui vai ser o quê? Não será verbo de ligação? Não, não será verbo de ligação. Nesse caso aqui eu tenho um verbo intransitivo. Cuidado com esse tipo de questão, tá, pessoal? É uma super pegadinha. Por quê? O aluno que estudou ali raso, ele vai falar assim, ah, não, o professor falou que é o verbo ser, estar, permanecer, parecer e ficar. É verbo de ligação. Aí ele vai bater o olho na letra A, vai ver uma estrutura como essa e já vai dizer, não, essa a letra A aqui já é. Muitas vezes a questão está lá embaixo, está lá na letra D. Mas aí a banca colocou lá na letra A, porque justamente você vai olhar para o verbo aqui, ó. As crianças estão em casa. Ah, o verbo está, ser, estar, permanecer, parecer, ficar e continuar. Então aqui é um verbo de ligação. Está errado. Por quê? Aqui eu não encontro o estado do meu sujeito. Aqui eu encontro somente o lugar. Eu não encontro o meu predicativo do sujeito, porque eu tenho uma locução adverbial. Eu não tenho o meu predicativo do sujeito. Portanto, aqui eu tenho somente um verbo intransitivo. Cuidado, porque a banca também pode perguntar que tipo de verbo é esse. Se aqui eu não tenho um verbo de ligação, que verbo é esse aqui então? Ok? Ele vai ser um verbo intransitivo. Ok? Mais uma questãozinha. Olha só como é que essa estrutura ela é muito bem elaborada. Isso aqui eu tirei de uma questão de uma outra prova, ok? Mas só para vocês perceberem como que as bancas elas são criativas. Eu tenho aqui, ó, os cidadãos, né, permanecem silenciosos. Esse aqui é o meu verbo, permanecer. E eu percebo que silenciosos
é o estado deles, é como eles se encontram, é o estado silencioso, eles estão silenciosos, cidadãos, beleza? E aí, eu venho para o meu segundo exemplo. Permanecem em silêncio. Perceba que tem uma diferença, pessoal. Permanecem em silêncio. Esse em silêncio já não é mais a característica ou o estado do meu sujeito. Isso aqui já é o quê? Já é o modo. É o modo como eles se encontram. Permanecem em silêncio. Isso aqui já é o modo como eles se encontram. Olha só a presença dessa preposição aqui, ó, que vai caracterizar o quê? A locução adverbial. Ok? Por isso da importância de você conhecer morfologia. Ok? Por isso da importância de você conhecer morfologia. É como eu falei para vocês em nossas aulas passadas. Muitos assuntos em sintaxe, você precisa da morfologia. Ok? E alguns assuntos lá em morfologia, você precisa da sintaxe. Então, nesse caso aqui, você observa que para eu reconhecer que é uma locução adverbial, eu tenho que conhecer como que é a estrutura da locução adverbial. E uma das principais características dela é justamente a presença dessas preposições. Aqui eu terei um verbo intransitivo. Ok? Observe que mudou totalmente a minha classificação. Aqui eu tenho uma locução adverbial. Ok? Locução adverbial de modo. Aqui em cima a classificação já é diferente, né? Eu tenho aqui um verbo de ligação e esses silenciosos aqui, ó, não é locução adverbial. Isso aqui vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Muitas vezes os alunos eles falam assim: nossa, a língua portuguesa ela é muito difícil. Na verdade, ela não é difícil. Observe que é muito fácil eu perceber essas características que diferenciam uma estrutura de outra. Porém, o que dificulta a língua portuguesa é justamente você reconhecer cada um dos elementos que compõem o enunciado e tentar entender o que a pergunta está querendo. Né? Se ela está querendo um adjunto adverbial, se ela está querendo um verbo intransitivo, se ela quer um verbo de ligação, se ela quer um predicativo do sujeito, muitas vezes ela vai quebrar o aluno só fazendo a pergunta. Identifica para mim nesse enunciado o predicativo do sujeito. Aí ela vai trazer o sujeito para você. O termo destacado. O termo destacado muitas vezes é o verbo, no caso, vai dizer assim: esse aqui é um verbo de ligação. Já está errado. Então observe que a banca ela pode perguntar isso aí de diversas maneiras, tanto relacionado a vozes verbais, como o que nós estamos vendo aqui, que é com relação aos verbos de ligação. Ok? E observe que uma coisa está misturada na outra. Nós vimos verbo lá no passado, pretérito, presente, futuro, e nós utilizamos aí em vozes verbais. E agora nós estamos utilizando locuções adverbiais que nós vimos lá no passado, que é o que vai fazer a diferença entre verbo de ligação e verbo intransitivo. Então observe que morfologia e sintaxe, elas sempre andam juntas. Por isso da importância de primeiro você realmente saber morfologia para nós chegarmos na sintaxe sem nenhum tipo de problema, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. Bons estudos!